Que horário que você estudava, o método que você usava. Explica no detalhinho aí a rotina de estudo do Wellington. Então, para o pessoal que está em casa entender, eu acho que o mais importante é saber que é um processo. É difícil pegar assim e falar só, vou pegar todas as dicas do podcast, eu vou aplicar hoje e eu vou fazer isso até o fim, até a aprovação. Não é assim que acontece. As coisas, cada indivíduo tem uma forma de aprendizado e tudo, e ele vai aprendendo conforme o tempo. Então, por isso que é muito raro de você ver pessoas sendo aprovadas em concursos públicos em 3 meses, 6 meses. É um processo, porque você vai aprendendo a estudar. Então, por exemplo, no meu caso, eu percebi que era melhor essa recuperação ativa. Então, eu fazia muito mais questões. A partir das questões que eu errava, ou algum assunto que eu errava bastante, eu fazia os flashcards à mão. Tinha um Anki e tudo, mas não me adaptei ao Anki, então eu fazia o flashcard à mão. E aí eu não sei o nome da pessoa aqui do método para dar os créditos e tudo, mas eu fazia um flashcard de um assunto, de um determinado assunto. E aí na pergunta eu deixava algumas lacunas de algumas frases essenciais ali que poderia mudar. Legal. Às vezes, sei lá, alguma coisa que é semanalmente, anualmente, eu deixava uma lacuna vazia para eu lembrar também até da pergunta. Tá. E atrás a resposta. Legal. Então, no primeiro dia, eu fiz esse flashcard hoje. Amanhã eu vou ver esse flashcard de novo. Eu acertei tudo que tá ali, aí eu marco um xizinho lá. Depois de amanhã, eu vou ver esse flashcard de novo. Se eu acertei tudo, eu coloco outro xizinho lá. Então, se eu ver 3 vezes esse flashcard e acertar as 3 vezes, aí eu vou ver todo domingo. Aí, todo domingo eu pego esse flashcard de novo e assino se eu acertei. Se eu errei, no outro domingo eu vou ver ele de novo. Tá. Então, eu acertei 3 domingos seguidos, eu vou ver no dia 1º de todo mês. Entendi. Você ia espaçando. É uma técnica que a gente ensina lá na Brabo da revisão espaçada, né? Você pegava um flashcard e aí deixava algumas lacunas, porque a banca faz muita pegadinha com prazo, né? E às vezes, além do prazo, às vezes ela faz a pegadinha com a pergunta. Porque às vezes na pergunta, ou ali na lei, ali, por exemplo, aí tem os itens abaixo. Aí às vezes a pessoa faz o flashcard só dos itens, mas aí chega na prova era alguma coisa da pergunta, do caput, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. Então eu deixava também algumas lacunas ali para eu fazer essa recuperação ativa do caput também. Entendi. Não só dos incisos, por exemplo. Legal. Para quem não sabe ainda o que é caput, quando a gente tem um artigo do Código Penal, da Constituição, caput significa cabeça. É aquilo que está lá em cima. Então tem um artigo, o caput, a cabeça dele, o que está lá em cima. Embaixo a gente tem os parágrafos, que é como se fossem umas cobrinhas. Então parágrafo 1º, parágrafo 2º. E embaixo a gente tem uns algarismos romanos, um pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos em algarismo romano, que são os incisos. Então o Wellington está falando que ele fazia revisão não só com os parágrafos e com os incisos, mas também com o caput. Isso. Você pegava o artigo inteiro e fazia flashcard. É um negócio que eu fazia muito também. Eu gabaritei o direito no TJ usando o flashcard e a apostila da Brabo lá. Então como é que eu fazia pra galera também entender que esse lance de flashcard funciona? E não é nada de outro mundo, né? Flashcard. Não. A galera fala, nossa, flashcard deve ser... Não é. Eu pegava o artigo da Constituição, por exemplo, pegava o artigo 5º lá. Aí pegava aquele inciso que fala da casa, asilo, inviolável, do indivíduo. Eu escrevia na frente de uma folha em branco. Artigo 5º, inciso da casa. Só pra eu lembrar. E aí no verso eu transcrevia, né? A casa, asilo, inviolável e tal. Aí eu tinha o meu flashcard pronto. Aí eu via lá, artigo 5º, casa. Aí eu tentava lembrar, putz, o que é o artigo 5º, inciso que falava da casa? Eu preciso memorizar esse conteúdo pra na prova eu não errar. Aí eu ficava tentando recuperar na memória exatamente isso que você fazia. Então a casa é asilo inviolável do indivíduo. Aí eu via, acertei tudo. Tava certinho o inciso. Beleza, eu só ia revisar na outra semana. É muito parecido com o que você fazia. Então, e aí cada um vai adaptando da melhor forma possível, né? Isso eu fazia muito com as matérias de direito e com português. E já as matérias de exatas, assim, era videoaula e questão, cara. Não tem
Pra mim, assim, não tinha outra alternativa. E não tem... duas coisas legais que você falou aí que me chamaram muita atenção. A primeira, você vai ser aprovado em uma semana. Eu tava vendo uma notícia lá no Instagram e tal, e era a propaganda assim, estude todo o edital do TJ São Paulo em 30 dias e seja aprovado. Nossa. Aí é isso, tem gente, tem gente que fala pra iludido, é o que você falou aqui, putz, não dá pra você conseguir do zero sair e ficar estudando igual um iludido, achar que você vai gabaritar a prova em uma semana, 20 dias. Se a gente nascesse já sabendo o nosso método de estudo, talvez a gente encurtaria o tempo. Isso. Mas o que leva tempo não é a questão de você decorar a matéria toda, o edital todo, girar o edital, não é isso. A questão é você aprender a estudar. Pelo menos para mim, né? Isso é uma opinião minha. O que mais leva tempo é você aprender a estudar. Então, é você saber como você aprende mais, a forma que você retém mais, a forma que não te cansa mais psicologicamente, fisicamente, tudo isso você vai levando. Às vezes eu estudava 3 horas por dia, eu aprendia mais do que quando eu estudava 5, 6. Isso é muito real. Eu, lá em 2017, eu também fui reprovado no TJ e eu estudava 5 horas mais ou menos. Fazia resumo, escrevia tudo à mão e não funcionou. Isso aí me quebrou no TJ São Paulo. Isso me quebrou de verdade no TJ São Paulo e eu estudava 5 horas por dia. Aí depois que eu virei aluno da Braba, eu falei, bom, parece que esse método aqui, ele é muito melhor do que o método que eu estou usando. Eu vou poder estudar menos horas por dia. Aí foi isso, eu estudei menos horas por dia e fui melhor na prova. Então, isso que você falou que demora mais, pra gente entender como estudar. Às vezes a gente fica batendo cabeça, achando que tá arrasando, estudando 4, 5 horas por dia, mas tá estudando do jeito errado. E né? essa consciência é o que te leva pra aprovação, na verdade. Porque você ter a consciência que você tá numa evolução, que é um processo. Porque muita gente também já vem me procurar no Instagram e tal, para perguntar, né, como e tudo, só que as pessoas falam, pô, eu preciso passar na prova do INSS, eu preciso passar na próxima prova, pô, se eu não passar na próxima prova, eu vou desistir, que não sei, cara, não é assim. Entendeu? Primeiro você aprende a estudar, tem esse processo, tem que ter essa consciência que é a longo prazo. A minha primeira aprovação foi no MP, eu nem imaginava, quando eu comecei a estudar, eu nem imaginava que eu ia fazer a prova do MP. Quanto mais ser aprovado e tal, fiz a defensoria também, não imaginava que ia fazer. Então, às vezes a sua primeira, quem está assistindo ou quem está começando a estudar agora, às vezes a prova que você vai ser aprovado, você nem sabe qual é hoje. Exato. Isso é muito legal, né? E as pessoas, puxando lá o que você falou de nós, quando eu falei que eu ia começar a estudar para concurso, minha mãe caiu para trás, tal, porque eu não estudava na escola. Então quer dizer que você não precisa ser uma pessoa especial para passar em concurso, né? É só estudar e não precisa ter, eu vejo muito também, só passa em concurso quem é muito inteligente, só passa em concurso quem foi aluno nota 10 da escola, isso aí também você na verdade é o contrário, né? Na verdade, às vezes quem é muito inteligente, o mais esperto da sala não passa no concurso. Porque acha que não precisa estudar e não porque é o esforço, né? O esforço diário, às vezes você se achar o mais inteligente, você não vai se esforçar. Exato. E aí concurso é quem se esforça, não é quem é o mais inteligente e tal. Você adquire inteligência ao longo do esforço. Tem muito mais a ver com a disciplina. É diferente de você ser um gênio e tudo mais. Quanto tempo você estudava, Wellington? Falando em esforço, que você está falando... No máximo 2, 3 horas. No máximo 2 horas por dia ali. Eu não aguentava, principalmente depois fazendo diálise, né? Então, depois que eu iniciei a hemodiálise, eu tive que adaptar meus estudos totalmente, né? No dia, eu estudava lá, nas primeiras 2 horas fazendo a diálise, eu estudava. Tinha um tablet lá que a clínica fornecia e tudo mais, eu estudava com esse tablet lá, só que chega uma hora que você fica muito cansado, concentração não consegue mais. E aí também, chegando em casa, não conseguia estudar, muito cansado, corpo cansado, então nos dias que eu tive que adaptar, então nos dias que eu tinha diálise eu só revisava.
Entendi. Mesmo assim passou nos 4 concursos. E aí é mais um mito que a gente quebra então, né? Vai ser o Quebrando os Mitos, o podcast. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir é só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa. Eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link do episódio completo. Então se você está buscando a sua aprovação no concurso público e quer ouvir histórias inspiradoras, não esquece, assista o episódio completo, dê o like e se inscreva no canal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.